dificuldades futuras na aprendizagem, principalmente na alfabetização. A gente conversa com a pedagoga Magda Azenetti para saber como é que a gente faz para usar a tecnologia a favor da educação infantil. Boa noite, Magda. Tudo bem? Oi, Magda, tudo bem? Boa noite. Magda, é tecnologia para tudo quanto é lado, né? Eu costumo dizer que a tecnologia facilitou muito mais a vida da gente, porque na minha época, quando a gente queria fazer uma pesquisa, a gente tinha que ir até a biblioteca, né? Olhar os livros. Hoje em dia você joga no Google e vem quase que tudo na tua mão, né? Mas como usar essa tecnologia a favor dos nossos filhos? A tecnologia ela é excelente porque ela ajuda realmente, como você falou, no tempo, né? O que não pode acontecer é a criança ou aluno, adolescente, seja lá qual a idade, achar que só precisa ficar no computador, ocupando muito tempo do dia. Isso não é legal, não é importante, e principalmente para as crianças menores de educação infantil. Então, acho que o tempo tem que ser dosado. Certo. E as famílias, elas precisam acompanhar esse tempo, né? Senão eles ficam. A gente fica, né? Que dirá as crianças, né? É muito bom. O pai, a mãe, eles têm que ficar de olho, então, e dar limite nesse horário? Seria mais ou menos isso, Magda? Precisa, eu acho assim, né? A criança, se ela ficar no computador de uma maneira informal, para se divertir, umas 2 horas por dia, acho que é o suficiente. Se ela precisar fazer alguma pesquisa, algum trabalho de escola ou de faculdade, ela precisa ficar mais um pouco até que ela consiga as informações necessárias para o trabalho que ela está fazendo. Mas se for de uma maneira informal, só como diversão, 2 horas por dia é o suficiente. Agora, tem muitos pais também que descobriram que a internet, né, o tablet, o smartphone, eles são ótimos para entreter as crianças menores, né? Você bota lá no tablet, entrega na mão da criança e deixa ela lá que ela vai te dar sossego aí algumas horas, né? Sim. Isso é legal? Isso é válido, Magda? Não, é muito prejudicial, porque criança, o nome já diz, né? Criança precisa de movimento. Criança que não faz movimento tem alguma dificuldade, tem algum problema, e a gente tem que investigar. E aí, nessa hora que o tablet, que o celular, que o computador não permite que essa criança entre em movimento, né? Que ela tenha desenvolvimento motor, desenvolvimento visual, intelectual, mas a partir da vivência, das relações, do contato com as coisas. Por exemplo, no parque ver um bicho, enfim. Então, o computador, nesse momento, atrapalha muito. Não é legal, não é saudável, e a criança, inclusive, uma coisa assim, muito importante também é a questão da socialização da criança. Então, às vezes, a criança fica tanto tempo no videogame, fica tanto tempo no computador, no celular, que depois ela não quer fazer um passeio com a família, ela não quer encontrar um amigo. Não tem nada mais interessante ou mais importante do que estar sozinho com o jogo, sozinho com a tecnologia. Isso não é bacana, né? Eu ia falar exatamente sobre socialização. A gente estava falando de crianças pequenas, né? Pequenas, que os pais dão o tablet na mão para dar uma distraída, até para diminuir um pouco desse volume de movimento que as crianças menores têm, mas a gente vê as crianças maiores, né? Aquelas que já estão na pré-adolescência ou até os adolescentes, que não interagem mais, né? Eles namoram virtualmente, eles têm grandes amizades virtualmente, mas na hora do vamos ver mesmo, de sentar, de conversar com a melhor amiga, não faz mais isso, né, Magda? Eu vejo essas relações muito intensas hoje em dia, né? Eu vejo essas crianças com grandes amigos, mas que não se encontram, né? Que só se falam virtualmente. Eu vejo... Aí não são grandes amigos, com certeza. Eles não têm essa precisão ainda, né? Eles não sabem disso ainda, né? A gente que já passou por isso, a gente sabe. Mas como é que controla isso? Porque eu vejo, inclusive, namoro, né? Namoro de pré-adolescente, de adolescente hoje é meio assim, né? Encontra no colégio e cada um pega o seu smartphone e vida que segue. Os pais estão, assim, deixando as crianças muito soltas. Eu acho que, na realidade, eles perderam, assim, um pouco do papel deles enquanto pessoas que têm que informar, que têm que dizer, que têm que mostrar. Os pais não querem mais isso, né? Os pais hoje estão meio que viraram um pouco que adolescentes também.
Então, se eles estão no mesmo patamar, meio adolescentes, eles não conseguem educar os adolescentes. Mas precisa. Então, eu não sei como, mas dentro da família tem que ter um vilão. E esse vilão exatamente pode ser a avó, o pai, a mãe, às vezes até a própria pessoa que trabalha na família, na casa, às vezes exerce esse papel fazendo um controle. É importante. E a gente tem que estar sempre dizendo, não é legal, por que não é legal, e fazendo assim de tudo para manter as relações. Então vamos fazer um evento na nossa casa, vamos marcar um passeio. E aí faz combinado, tipo, olha, leva o teu celular, mas celular em determinado momento não vai valer. E assim, toda vez que a família traz uma atividade bacana, como um jogo de tabuleiro, por exemplo, vamos brincar. Ai, que coisa chata. Essa coisa chata é só no início. Depois que a família, o grupo, começa a se envolver naquele jogo, né, e a traçar as estratégias e chegar aos resultados, é simplesmente muito prazeroso, né? Então, o que acontece? Tem que partir de algum lugar. Só que o que acontece? Hoje, a facilidade, né, de colocar o computador como babá, como pai, como mãe, fica muito mais... A tecnologia, o computador não, a tecnologia, né? Fica muito mais fácil. Então, e aí o que acontece? Aquela pessoa, que é o adolescente, a criança, que precisa ser ensinado, que precisa ser mostrado para ele o certo e o errado, ele não entende. Então ele faz aquilo que ele acha que para ele é o melhor. E é lógico que para ele é melhor estar junto com o eletrônico. Entendeu? Então precisa de orientação na escola, mesmo que trabalhem com eletrônico, orientação na família, orientação aonde estiver, para poder então saber até onde pode ir, até onde não pode ir. Por isso que eu falei, é importante colocar um período para mexer no computador. Ou então, tipo, sei lá, chegou da escola, mexe um pouquinho, aí depois vai jantar, vai fazer um trabalho de casa, aí pode mexer mais um pouquinho. Eu acho que também não é caçar, né, colocar uma regra e assunto enfiado, não. Quais são as possibilidades? Então, nesse momento, a família tem uma ação muito importante. Aí a criança vai vendo, o filho lá vai vendo, né? Poxa vida, minha mãe deixou, mas ela agora pediu para eu parar porque eu tenho que fazer isso. Então, eu vou parar. Daqui a pouco, eu sei que eu vou voltar mais um pouquinho. Então, a maneira como a família, né, e a escola, de uma certa maneira, lida com essa questão, entendeu? Uhum. Você estava falando de uma questão que eu também acho interessante dos pais adolescentes, né? Que às vezes a gente vê mesmo o pai e a mãe, cada um no seu smartphone, e o filho no seu, ou seja, aquela família, ela, pelo menos, ela não interage, né? A gente não sabe, claro, não, se em outros momentos ela tem essa interação. Mas é tão bacana, né? Você ver um pai correndo com o filho num parque, fazendo alguma atividade mais diferente, né? Que não seja tecnológica, né? Sim, e é prazeroso, eles gostam e ficam felizes. O problema é iniciar essa atividade. Depois que eles iniciam, a atividade vai, e dependendo do tempo, vira até uma rotina, entendeu? Mas o problema é que é mais fácil ir para a tecnologia. A criança, por exemplo, vamos voltar na criança um pouquinho menor, né? Ela fica lá quietinha, não dá trabalho, não é isso. Por exemplo, se você inserir, eu estou em casa, preciso fazer, sei lá, almoço, preciso fazer um trabalho, preciso fazer alguma coisa, mas se eu inserir a criança nesse contexto, como, por exemplo, fazer um almoço, me ajuda, pega lá na geladeira um legume, uma carne, papapá. Então vamos colocar aqui, vamos cortar, eu não alcanço a pia, vamos colocar um banquinho. Então a criança começa a entender que existem outras coisas para ela fazer. E aí ela vai se desvencilhando daquela máquina, daquele aparelho. Mas se a gente não tem paciência, se a gente não chama junto para fazer as coisas juntos, se a gente não dá um tempo para essa criança ou para esse adolescente, eu não sei se vale a pena aqui eu te dar um exemplo meu, pessoal, mas eu tenho um filho com 18 anos e uma filha com 23. Uhum. Eu chamo para ir ao cinema e a gente vai ao cinema. E quando chego lá, às vezes eu pego o telefone celular e eles falam para mim assim, mãe, desliga, o cinema não usa telefone celular. Oi, caramba, levei uma bronca dos meus filhos. Mas por quê? Aquilo que eu venho trabalhando com eles, entendeu? Isso é bom. Então é por aí, né? Agora o negócio é a gente estar disponível e querendo fazer aquilo, né? Então é mais fácil hoje tentar colocar um eletrônico na mão do filho, muita coisa, bastante.
Mas isso prejudica? Sim. Facilita em que? Aí a gente tem que começar a estudar, entendeu? São as situações familiares realmente, né? Dentro da escola tem as regras da escola. Agora é hora de fazer isso, agora é hora de fazer aquilo. Então as crianças vão tendo que se adequar. Nas escolas, assim, os especialistas conseguem ter esse controle. Tem outras que não, os especialistas não têm controle, os alunos fazem o que querem, e a gente tem questões muito sérias aí, né? A ponto da gente já ter visto na própria internet professores que não aguentaram o deboche do telefone celular, meteram a mão no telefone, jogaram na parede, quebraram o telefone, enfim. Isso é um extremo, mas também existe. Então a gente realmente tem que trabalhar essa dosagem neles. Somos nós adultos que temos que fazer isso. Situação complicada, né? Você estava falando do cinema e o próprio hábito do cinema já mudou, né? Porque hoje em dia você baixa na internet e assiste na sua casa, ou você tem aquele site que você vai lá, paga por mês e tem acesso a vários filmes. Então até essa saída para ir ao cinema está mudando, né? É uma pena isso, porque é tão bom ir ao cinema, né? Nossa, a gente vai quase que toda sexta-feira. É o relaxamento do final de semana, do início do final de semana, né? E depois daquela semana cansativa, aí eu ligo e digo assim, vamos ao cinema, vamos. Vai comprando o ingresso aí, que aí a gente usa a tecnologia. Vai comprando o ingresso aí já compra pela internet. Mas quando a gente chega lá, a gente curte aquele momento, a gente come nossa pipoca, a gente sai para lanchar, enfim, né? Então, eu acho que é importante. Eles são adultos hoje e a gente consegue fazer isso. Eu acho que é a relação realmente que a gente tem com os filhos da gente, e a gente vai mostrando, né, o que ter paciência, acho que a gente tem que ter muita paciência com as faixas etárias, cada uma no seu momento. A gente tem que ter muita paciência para trabalhar essas questões com eles, entendeu? E é importante, quer dizer, tem assim, adolescentes que chegam ao extremo, por exemplo, de não levantar para comer, não levantar para tomar banho. Como você vê o seu filho o dia inteiro jogando e não faz a higiene? Isso não pode. Entendeu? Isso não pode acontecer. É uma falta de controle total. E quem vai ser essa pessoa no futuro? Entende? Que não tem hora para nada, que fica parado, sentado na frente do eletrônico. Quando ele tiver que ter um trabalho, será que vai ter pai e mãe a vida toda, né, para poder estar ali mantendo? Quando tiver uma pessoa, um gestor, vai obedecer? Enfim, são uma série de fatores. A gente cria um cidadão, a gente cria as pessoas para o mundo. Então, eu acho que nesse momento a tecnologia faz muito mal, não acrescenta em nada, né? Mas é bacana, acho que tem muitas coisas sensacionais que a gente pode aproveitar. Agora vem aí, né, o Enem, essas aulas maravilhosas aí, monitorias maravilhosas que eles conseguem encontrar. Ontem mesmo estava vendo uma reportagem na televisão de uma menina que prefere estudar sozinha em casa do que para o cursinho, porque o cursinho tem aluno que quer alguma coisa, tem aluno que não quer nada, vai lá para fazer o baúba, né? Então, a menina prefere estudar em casa, ela coloca lá na internet, naquelas monitorias todas que tem lá, e está estudando, quer dizer, no silêncio da casa dela, no tempo dela, ela falou que ela desliga o celular. Então, é um interesse que ela tem naquele momento, ela quer alcançar um objetivo, né? Então, acho que é por aí. Então, a internet, a tecnologia, também é boa nesse sentido. Está ajudando. Mas a pessoa tem que ter a cabeça no lugar, né? E aí a gente começa a colocar a cabeça deles no lugar quando? Quando eles são pequenininhos. Quando eles cresceram, não tem mais jeito. Verdade. Magda, olha, muito obrigada pelos seus esclarecimentos, obrigada pelas suas dicas, uma boa noite para você, um bom feriado e até a próxima oportunidade para a gente falar um pouquinho mais sobre esses pequenos. Tá bem, muito obrigada pelo convite, uma boa noite e bom feriado para você também. Obrigada, boa noite, tchau, boa tchau. Noite. Olha, faltando 20 minutinhos para as 7.